E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Isaac Teisson e neste canal aqui registro toda a minha trajetória, arrumo a aprovação no curso dos meus sonhos, que atualmente está sendo o IME. E bem galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês tudo sobre como vai ser a minha prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica, a EA 2027.1, né? A gente vai a prova no meio do ano para poder entrar no final desse ano agora, no começo do primeiro semestre do próximo ano, enfim. Tô aqui já na minha casa, né? A galera que sabe, eu me casei. Eu acabei saindo do alojamento já, demorei um pouco pra contar pra vocês, mas tipo, eu tô no Ari, minha matrícula normal, presencial e tal, até coisa apostila aqui que eu tava dando uma olhadinha também. Enfim, a gente vai estudando, mas eu tô morando agora em outro bairro e tal. Inclusive esse bairro agora é bem mais perto dos locais dos concursos também, né? Que é perto do alojamento também. E, pois é, almocei, tô aqui com a Fara do Ari já. E vamos lá no FB Central, que é o FB que minha esposa faz o cursinho de medicina. Vamos fazer a prova lá. Nunca... Não, eu já entrei lá, mas tipo, nas salas mesmo nunca entrei não. Então vamos lá fazer essa provinha da EA. Eu tô um pouco enferrujado, já falei pra vocês. Tipo, eu tô estudando, mas por questão de fazer prova e tal, estratégia de prova, tô meio enferrujado, então tô com medo de tomar uma pancada boa da EA, porque a prova da EA você precisa ter estratégia de prova, mas os conteúdos, pelo menos em exatas, tá fresco aqui na mente, tipo, tá tranquilo que eu tô estudando e tal. Já em inglês, português, não sei tanto assim, mas vou falar pra vocês aí como é que vai ser. Vou lá fazer a prova. Vou tentar filmar um pouco do local pra vocês e depois eu volto pra poder mostrar pra vocês como é que foi meus resultados e o que eu achei da prova em si, os conteúdos e tudo. Então é isso, fica até o final desse vídeo, é nóis, tá? Deixa o like, o seu comentário, valeu, tamo junto. Pronto pessoal, acabei não conseguindo gravar no dia da prova, né? O pós-prova pra vocês. No entanto, hoje aqui é quinta-feira já, dia 4, é um feriado. Aí eu consegui ter um tempozinho aqui, eu tava estudando, né? Aí dei uma pausazinha pra poder olhar minha prova antiga, no caso a prova que eu fiz agora domingo passado da EA, e corrigir. Só que eu vou fazer diferente, antes de eu dizer minhas notas pra vocês, eu vou dizer o que eu achei, né? Que normalmente eu digo minhas notas e digo o que eu achei. Só que eu agora vou dizer o que eu achei antes de corrigir, beleza? Pra poder tentar ser o mais imparcial possível, digamos assim. Bem, vamos lá. A prova, minha estratégia de prova que eu adotei foi a seguinte. Eu comecei por matemática, por ser a matéria que eu sou mais tranquilo. Aí na parte de matemática eu fui atacando ali os assuntos que eu tava mais tranquilo, entendeu? Aí como a prova dela não é uma prova de muito nível, tipo de dificuldade, de ter ideias diferentes assim muito absurda, é mais ideias conhecidas ali, aplicar com uma rapidez, por conta que são muitas questões, são 96 questões para 4 horas e 20 de prova, né? Aí você marcar o gabarito de 100 questões praticamente leva um tempo e tal. Aí eu fiz o seguinte, fui matando as questões e na medida que eu tinha certeza daquela questão ali, eu já marcando direto no gabarito, para poder já ir agilizando o tempo. Fui fazendo isso, depois fui pra física. Aí em física teve alguns assuntos assim que eu fiquei um pouco com dúvida, entendeu? Principalmente na parte de física moderna, tinha a parte lá de química de radioatividade, emissão beta, emissão alfa, tipo, eu tinha estudado aquilo, mas acabei esquecendo, porque eu estudei ano passado, entendeu? Na turma ITA. E esse ano ele não começou dessa parte da matéria, tá em outra parte agora, entendeu? Tá em termoquímica, se não tô enganado. Mas enfim, aí acabei investindo um pouco nisso. Então, teve algumas questões ali acolá, teve umas que tipo, eu não consegui bater o gabarito, né? Em matemática teve algumas estranhas que eu tive que forçar uma interpretação para poder chegar na resposta, porque interpretando de maneira literal você não chegava no gabarito, né? Eu vi muita gente reclamando a respeito dessa prova, que foi uma prova mal feita. E cara, eu não corrigi ainda, mas na hora da prova eu tive algumas questões que eu tive que forçar uma interpretação muito absurda para conseguir chegar num gabarito. Então das duas, uma. Ou a prova foi mal feita e só teve que fazer isso pra poder acertar, ou eu tava muito ruim em conseguir interpretar as questões e tive que forçar a interpretação que foi a interpretação errada. Então eu não sei qual dos dois casos foi e eu vou já contar pra vocês quando eu corrigi a prova, mas de qualquer maneira foi uma prova tipo um pouco mais difícil nesse sentido. Também teve uma coisa na parte de exatas, aproveitando aqui, que foi nas contas, né? Tinha muitas questões que tinham lá aproximadamente. Aí você tinha que fazer alguns acostumbramentos ali, algumas continhas chatinhas, entendeu? Então nisso foi o que eu achei da prova. De resto, mano, é padrão EA. No entanto, agora na parte de linguagens, né? Inglês, português. Português, eu tô um pouco mais enferrujado que eu dei antes dos estudos em português. Não era pra eu estar assim. Mas na parte de português eu senti uma grande dificuldade nas questões tipo de interpretação. Eu tenho a impressão que as provas antigas da EA, sem ser essa edição agora de 27.1, elas tinham de interpretação um pouco mais tranquila. Nessa aqui eu fiquei com dúvida em algumas, mas como eu falei, não sei se é porque a prova aumentou o nível ou é porque eu fiquei mais fraco nessa matéria. Em inglês, eu achei padrão EA, as partes de interpretação de inglês estavam bem tranquilas, e caiu algumas de gramática lá que eu tava esquecido, eu não lembrava lá algumas regras de gramática, mas no entanto, cara, eu acho que em inglês veio padrão EA, entendeu? E é isso, agora eu vou corrigir pra vocês, fui bem rápido aqui, bem breve, e vou contar minha nota pra vocês agora, e se tiver alguma questão ou outra que eu lembrei, eu vou comentando com vocês. Valeu, até já já, galera!
Aí, galera, já corrigi aqui a minha prova. Eu fiquei com a prova, lembrando, né? Eu coloquei a opção do CFS, né? Aí a minha prova foi o código da prova 23, certo? Eu tô corrigindo aqui pelo gabarito provisório, que eu achei aqui no site de estratégias militares. Então bora nós, já corrigi a prova de português. Na prova de português eu tive 1, 2, 3, 4, 5... Enfim, fiquei com 13 acertos de 24. Deu, sei lá, um pouquinho mais da metade da prova. E assim, em inglês não, em português, minha última nota, se não me engano, em português foi 16 ou foi 15. Eu vou colocar aí na tela aí, ó. Foi essa nota aí, baseado na minha última prova que eu fiz DA. Mas, pelo menos não fui cortado. Mas, tipo, eu achei que foi uma péssima nota, mas como eu lembrei pra vocês, né? Algumas questões, tipo, a primeira questão falava logo de ironia. Aí eu sou um péssimo cara, sou uma péssima pessoa pra entender ironia. Aí errei a questão que falava de ironia, entendeu? Aí teve outras questões aqui também, tipo, de sintaxe, aí tinha período do verbo, que é um negócio bem difícil também, que eu tenho dificuldade. Enfim, então fiz 13 questões das 24 aí em português. Não fui cortado, porém não foi uma nota lá essas coisas todas não. Então vou ter que quase gabaritar exatas pra conseguir, tipo, ficar ali nos classificáveis, né? Então volto já aí, quando eu tiver minha nota de matemática. Volto já. Pronto, galera. Voltei aqui, já corrigi as questões de matemática. E, cara, tô bem decepcionado. Isso já tive essa sensação na hora da prova. Por quê? Porque eu esqueci o que era potência de ponto, como é que você calculava potência de ponto na geometria plana. Aí tinha uma questão aqui de retas que você poderia fazer só aquele determinante, pegando os pontos e calculando. Na hora eu errei conta, porque você tinha que dividir o determinante por 2. E eu esqueci de dividir o determinante por 2. E eu, além de fazer a área do determinante pegando o trapézio, pegando os 4 pontos, essa questão aqui, ó. Tá vendo, ó? Não sei se vocês estão lembrados. Você poderia pegar cada coordenada dessa, tacar um determinante mesmo de 2 por 2 e calcular. Numa matriz, calcula o determinante tal. Você começa por um ponto, dá a volta e termina naquele ponto, repetindo aqueles pontos ali e divide por 2. Eu esqueci de dividir por 2 e errei a questão, entendeu? Aí, errei a de combinatória, a de anagrama. Eu esqueci o que era anagrama na hora. Aí errei a do polígono, que você tinha que prolongar. Mas também, mano, foi uma falta de interpretação grande. Porque, tipo assim, lados consecutivos, você não consegue formar um triângulo com lados consecutivos. Você teria que pegar um lado, aí pula outro lado e vai pro outro lado ali. Aí sim, você forma um triângulo, aí consegue achar aqui e usar as fórmulas aí consegue achar. Aí minha interpretação foi errada, porque eu peguei 2 lados consecutivos. Aí quando eu fiz 2 lados consecutivos assim, ó, ficou o ângulo que ele diz, que é 120, ficou sendo oposto pelo vértice, entendeu? Aí deu outro gabarito. Aí eu errei essa questão também. E a outra que eu errei aqui, mano, que eu fiquei muito, tipo, pé da vida, foi a de trigonometria. Eu errei 2 trigonometrias, na verdade. Só que a primeira que eu errei, foi a mais absurda que eu achei, foi essa aqui, ó. Quando o x tá entre π e 3π sobre 2, que é 180 a 270. Nesse intervalo aqui, que quadrante é? É muito claro que é o terceiro quadrante. Aí você conta no sentido anti-horário, né? 1, 2, 3. Eu fiz o mesmo raciocínio, só que na hora de eu marcar o terceiro quadrante, eu marquei o segundo quadrante. Aí eu fiz toda a redução lá e tal, pra poder saber no segundo quadrante. Aí é claro que dá gabarito diferente, né? Falta de atenção menor da prova. E qual foi a outra que eu errei, mano? A outra foi aquela de 118π sobre 9, que também eu não sabia se era número misto, porque do jeito que tá aqui, ó, parece ser muito número misto, se liga, ó. Entendeu, ó? Ou se era só uma multiplicação. Aí, enfim, além disso tudo, você tinha que fazer umas continhas acochambradas e tal. Aí eu acabei errando. Enfim, foi isso, basicamente, matemática. Eu tô ficando no total de com quantas questões? Ó, com 5 erros, então eu só fiz 19 de 24, cara. Acho, 19 de 24, errei 5 questões em matemática. Faz parte, né, cara? Acontece, eu fico bem triste, porque eu queria, de fato, ter gabaritado essa prova. Tipo, chegar lá na matemática, eu tenho a obrigação de gabaritar, entendeu? Ainda mais que, tipo, pouco tempo antes eu fiz um materialzinho top de revisão pré-A, com as questões autorais, etc., baseado em provas antigas. E, tipo, mano, ficou muito bom e eu tava ali, tipo, tranquilo, ensinando a galera algumas matérias e tal. Só que aí poucos detalhes que você esquece de revisar, você, tipo, acaba passando batido. Mas, enfim, faz parte, né? O resto, de fato, eu acertei. E vamos agora corrigir a parte de física. Pronto, galera. Corrigi aqui a prova de física, beleza? Aí na parte de física, tipo, eu já corrigi aqui minha nota, eu errei 1, 2, 7. Ó, eu errei 7 questões, então tecnicamente eu fiz 17 de 24 questões. Não é uma nota boa, não acho uma nota boa pra física também. Porém, tem umas questões aqui bem estranhas, mano. A primeira era que ele pedia pra calcular o comprimento da onda, o lambda F, V igual a lambda F. E tipo, eu tô vendo aqui, mano, não é pra estar errado não, eu tô achando que esse gabarito tá errado, não sei, mas beleza, vou considerar esse gabarito que tá aqui, né? Esse gabarito provisório liberado pela própria A.
Muito provavelmente vai ter algumas anuladas, a galera vai entrar com recurso, mas enquanto não sai, vou dar meu resultado com base nisso. Eu errei também aquela questão 56, que era da energia cinética, porque na minha cabeça, mano, era só pegar o trabalho da força resultante, igual apareceu energia cinética, só que teve alguma coisa, e muito provavelmente essa questão vai ser anulada. Eu não olhei ainda aqui o comentário dos professores, mas eu tenho quase certeza que essa questão vai ser anulada, até na hora que eu coloquei aqui, ó. Questão estranha, até anotei aqui pra depois dar uma olhadinha nela. Que, tipo, um assunto desse tranquilo, eu dei várias aulas desse assunto aqui já, e, tipo, enfim. Aí a questão 50, de fato, eu não sabia, eu tava na dúvida, que era aquela sobre radiação, radioatividade, emissão alfa, emissão beta, emissão gama, acabei errando. Mas é isso, foi essas aí no total, por enquanto tô com 17 de 24, mas eu acho que vai anular bem umas duas aí de física, que não é possível, ó. Aí minha nota subiria pra 19, mas enfim, não é bom confiar com anulação não. Se contar com anulação, minha nota, baseada no gabarito provisório, é 17 de 24. E agora por último, corrigir só língua inglesa, já eu volto aí. Pronto galera, finalizei aqui em inglês. E cara, inglês foi muito pior do que eu imaginava. Eu comecei até bem, fazendo uma boa sequência de questões, acertando aqui, ó. Conseguem ver? Fui acertando aqui e tal, e tal, e tal. Só que quando foi chegando pro final da prova, mano, inglês eu deixei por último. Eu tava com pouca atenção. Tipo, eu não segui aquela tática que muita gente diz que é pra você bater no corte em cada matéria e depois ir garimpando os pontos. Eu fiz primeiro matemática, depois física, depois português e depois inglês. Aí quando chegou em inglês, mano, a surra foi grande. Olha o tanto de questão de sequência errada que eu fiz, mano. Valeu. Caramba, mano. E o pior é que eu não consegui bater o corte, mano. Caramba, eu só fiz 11, mano. Deixa eu perguntar aqui no qual é o corte, mano. Meu Deus, mano. Acho que eu tomei uma surra. É, cara, tem que ter pelo menos 50% de acerto. Então, se são 50%, tu tem que estar pelo menos 12. Ixi, meu filho. Fui eliminado por causa de inglês. Mas vamos calcular quanto foi no total que ficou, né, mano? Pronto, galera. Tá aqui. Somando tudo, eu fiquei com 50. Fiquei com 50 questões de 96, mano. Dá mais ou menos 53%. 52 e alguma coisinha. 52%, entendeu? Caramba, mano, tomei uma surra. Tipo, se não fosse inglês, digamos que eu teria sido aprovado, né? Eu não seria chamado pra poder ingressar, muito provavelmente. Bem que eu sou cota, né? Cota de pardo, não sei até quando chama. Mas... cruel. Então é isso. Essa foi a minha experiência com a prova da EA. Meus resultados também, se você querer poder se comparar, pra poder ter uma noção de como é. Cara, foi uma prova complicadinha, beleza? Vendo isso aqui, esse meu resultado, com certeza eu tenho que melhorar inglês e português urgentemente, entendeu? Porque a próxima prova agora, se não me engano, é a prova da EFON, né? É a prova da EFON. E a prova da EFON, você fazer uma boa nota em português, ajuda muito na sua média. Então eu vou ter que melhorar essa minha nota em português. E em inglês, mano, não posso ser cortado assim não, mano. Inglês DA não é essas coisas difíceis todas, não. E eu fui cortado em inglês, cara. Aí física, teve alguns assuntos que eu não lembrava, era pra me saber. E matemática, errei algumas ali por falta de atenção, que não poderia acontecer, mas tá aí. No final, fiquei com 50 de 96. Fiz mais da metade, porém fui cortado em inglês, mano. Triste, viu? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aí, deixa seu gostei, deixa seu comentário. Me conta como é que você foi, qual vai ser a sua expectativa de nota de corte, beleza? E é isso aí. Vamos continuar estudando, vamos continuar aqui batalhando, beleza? E vai dar tudo certo se Deus quiser. Deus recompense pra vocês mais e mais. Continue estudando, se dedicando, que na frente todo fruto será recompensado. É nóis, valeu, até o próximo vídeo.